para falar, para conversarmos em torno do nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a rivalidade entre as mulheres, esta questão da disputa entre as mulheres. Então, Lara, bom dia. Bom dia. Sempre bem disposta. Temos que fazer por isso. Temos que fazer por isso. Hoje em dia, acordar, respirar, sentir que estamos vivos é sempre uma bênção adicional e, mais que nunca, a melhor bênção. Pois, motivo mais do que sempre para nós podermos ostentar. Exatamente, é o luxo. É o luxo. Hoje em dia nós podemos dizer, eu costumo dizer que o dinheiro ele compra tudo. Pode comprar-nos até os medicamentos, mas não vai nos comprar a saúde. O dinheiro pode até nos comprar uma cama, mas ele não vai nos comprar o sono. Então a nossa especial atenção é isto. Nem tudo é mesmo na base do dinheiro. A nossa principal e maior ostentação deve ser mesmo o dom da vida, o que nós podemos acordar e ver um novo amanhecer. Tem tanta gente no leito de uma cama que tudo que queria era só poder gozar desta boa saúde, poder espreitar a janela e ver o sol a nascer. Nós, graças a Deus, somos abençoados e cá estamos. Bora trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Lara, relativamente ao nosso tema de hoje, nós podemos começar mesmo por definir o que é esta questão da disputa e da rivalidade entre as mulheres. Rivalidade é esta rixa, esta conflitualidade, este atrito existente, neste caso entre mulheres, e a competição é isto também, esta luta, esta guerra, esta competição resulta de, portanto, comportamentos, diálogos, palavras que nos fazem sempre estar em constante guerrinha com outra mulher, através do superior à outra. Então há sempre aqui o superior e o inferior, o melhor e o pior, o mais e o menos. Então é esta dinâmica que faz com que muitas mulheres andem sempre em guerras, mesmo que inconscientes, porque existe uma capacidade na família, na sociedade, no patriarcado, de continuar a perpetuar estas guerras. E muitas mulheres não param para pensar nas consequências para elas mesmas. E quais podem ser os principais fatores que podem conduzir ao surgimento desta guerra, desta rivalidade entre as mulheres? Primeiro, fomos ensinadas. Eu não acredito que toda a história da humanidade tenha se resumido nesta rivalidade e competição entre as mulheres. Antes, pelo contrário, quando éramos comunidades coletoras e que, portanto, os homens iam à caça, quem ficava nas cavernas, nas aldeias, nas comunidades eram as mulheres. As mulheres que curavam, as mulheres que alimentavam os filhos, as mulheres também, certo, iam à caça, por mais que sejam animais mais pequenos, mas também cuidavam e proviam o seu lar, enquanto os homens estavam nas guerras, nas caçadas, que levavam naquele tempo muitos meses, não é? Não é como agora que tudo é facilitado por meios de transporte. Portanto, ao longo do tempo, acredito que houve uma sensação, uma verificação ou uma aceitação que a mulher realmente era poderosa, era independente, tinha realmente também facilidade em se sustentar, em ser forte, em ser guerreira, em ser, portanto, provedora de si própria. E criou-se aqui um ruído, um ensinamento que nós, as mulheres, não somos amigas, que nós, as mulheres, somos rivais, que nós, as mulheres, somos, portanto, inimigas a priori. Então, isto tudo começa também no lar, na família, quando queremos comparar com uma prima, com uma irmã, quando os pais alimentam este diálogo, quando a criança chega a casa e diz que a amiguinha tem um cabelo assim, ou um lacinho assim, ou uma saia assim, e a mãe ou o pai incentivam este tipo de diálogo negativo, que sim, tu és melhor que ela, ou ela é feia, ou ela é isto, não é? E então a criança, desde menina, começa já a saber que tem que ser melhor, tem que lutar por um lugar. E é sempre contra outra mulher. Então ela vai crescendo, chega à puberdade, os primeiros namoros, então ela sabe que tem que sempre destacar-se. E nem sempre é destacar-se pela positiva, por vezes, porque às vezes tornam-se crianças completamente agressivas e completamente agrestes com as outras, porque querem este domínio de serem sempre as primeiras, as melhores. E também é fomentado pelo diálogo da sociedade. Quando dizemos que as mulheres são sempre invejosas, as mulheres são fofoqueiras, não se deve confiar nas mulheres, então outra mulher sempre fica com receio. Poucas de nós podemos dizer que temos amigas.
reais amigas, podemos contar os nossos segredos, podemos contar a felicidade que está ao nosso lar, podemos partilhar realmente uma promoção no nosso emprego, podemos sentar e chorar as nossas dores, mostrar as nossas fraquezas, porque de antemão já estamos assim um bocadinho duvidosas entre nós, já estamos assim receosas. Estamos a pensar que ela também é a nossa rival, a nossa irmã é a nossa rival, a nossa melhor amiga é a nossa rival, a nossa prima é a nossa rival. Hoje em dia, infelizmente, com a inversão de valores, há esta gritante também guerra pela procura de um parceiro para a sustentabilidade de um lar ou da vida. E então, mais uma vez, também as meninas, entre as irmãs, muitas famílias também permitem esse tipo de comportamentos. Não há responsabilização, não há repressão ou repreenda, no sentido, não repressão, mas repreenda no sentido de aconselhar que aquela é a tua irmã. Não estragues o lado da tua irmã. Cada uma tem a sua sorte. Vais ter também a tua, não é? Então, as famílias também são vampirescas, ou seja, aproveitam-se deste conflito, não é? Para se beneficiar. E então criam isto tudo, portanto, são várias áreas, desde a família, da sociedade, daquilo que é a cultura da rivalidade. E é este ciclo que um dia temos que acabar. Pois. Lara, quais é que acham que poderiam ser as ferramentas que nos poderiam ser dadas pelos nossos progenitores para que a posterior nós não possamos ser futuras mulheres que não abraçam a causa das outras mulheres? Quais é que poderiam ser os principais ensinamentos que não deveriam faltar dentro do seio do nosso lar para que nós pudéssemos sim desenvolver e crescermos como mulheres solidárias umas às outras? Não incentivar a comparação, dizer que a criança é única, como a outra menina é única, que a outra prima é única. Não incentivar diálogos negativos, como a fofoca, aquilo que é a crítica negativa, as perninhas da menina é feia, o cabelo. Aquela menina é muito malandra ou agressiva, ou seja, há sempre algum adjetivo que nós damos em relação à filha da nossa amiga, à prima da nossa filha, seja o que for, mesmo aos rapazes, mas neste caso estamos a falar das meninas, não é? Que os rapazes não têm esta pressão, têm uma pressão de ser bom em algo, mas não serem melhores um com o outro. Nós, as mulheres, é sempre assim. Há sempre uma que tem que ficar menos que nós. Há sempre uma que tem que ser menos que nós. E nós temos que nos afirmar. É essa competição, é essa rivalidade que é esse conceito. E então, a grande questão é esta, desenvolver na criança a autoestima, que surge depois da autoconfiança, e a criança sente que ela pode ser quem ela quiser, tem pessoas que lhe aceitam, que lhe respeitam, que estão do lado dela, por ela ser diferente, por ela ser simplesmente uma menina que tem habilidades, tem dons e não tem que se comparar com nenhuma. E a outra menina também é tão bonita como ela, é tão interessante, tão inteligente. E sairmos também desta comparação e deste, portanto, às vezes, falta de cuidado, que é a relação também às mães. As crianças ouvem o que as mães comentam, que ouvem como a mãe fala. Portanto, às vezes a mãe está com uma amiga, que a criança aprende a chamar de tia. Estão a conversar numa tarde e de repente esta senhora vai embora, esta tia, não é? E a mãe começa a falar com o pai ou com outra amiga, ela não presta. Então a criança não sabe, começa a distinguir, afinal, podemos falar mal dos outros. Podemos falar mal de outra mulher. É positivo falar mal de outra mulher. Outra mulher é só amiga de fachada, frente a frente, mas depois por trás. Então, este tipo de comportamentos são negativos e são nefastos e são tóxicos para aquilo que é a construção da personalidade da criança em relação às emoções, em relação às relações humanas e, neste caso, a relação à outra mulher. Então, ela aprende também no lar, uma mãe que está sempre a falar que não tem amigas, uma mãe que está sempre a falar que as amigas sempre lhe traíram, uma mãe que sempre diz que as amigas sempre foram melhores que ela, que a irmã sempre foi melhor que ela. Então, desenvolve este complexo de inferioridade muito grave e, além de tudo, esta cultura da fofoca, esta cultura do mal dizer, esta cultura da desunião.
Claro, quando ainda somos mais novas, os nossos pais, as nossas mães, algumas, na sua maioria, elas tentam incutir-nos valores, princípios, de que nós devemos sempre respeitar o nosso próximo, devemos sempre ser... e esta questão, acima de tudo, da religião, principalmente aqui em Moçambique, na cidade de Maputo particularmente, quando éramos mais novos, frequentava-se muito as igrejas católicas e com isto nós frequentávamos muito a catequese. Na catequese éramos ensinados valores, princípios, que nós deveríamos ser sempre respeitosos com o próximo, solidários para com o próximo. Havia pouco espaço para que nós pudéssemos ter ou descobrir esta rivalidade entre nós, meninas, mulheres, no caso. Quando nós já somos mais grandinhas, mais crescidinhas, começamos a frequentar a escola, por exemplo, é onde já começamos a conviver e a encontrar estas raparigas que são opostas a nós. São religiões diferentes, são classes sociais diferentes, são comportamentos diferentes. Qual é o principal ensinamento que os nossos progenitores podem e devem passar às suas filhas para que elas não se deixem de certa forma induzir por estes comportamentos que podem ser nefastos para estas raparigas? Primeiro, dizer à criança que ela tem que saber pensar por ela mesma e tem que ter tolerância pela diferença, porque o mundo é este mesmo. O mundo é um mosaico de cores, de odores e de sabores. Cada um é o que é. A criança não tem que se perder. Ou seja, ajudá-la cada vez mais a ter orgulho dela própria, da autoimagem. Criar nela uma autoestima e autoconfiança que ela pode sim ser diferente, que ela deve sim respeitar-se, honrar-se como única e que não tem que, por vezes, na adolescência, seguir padrões para preencher a um grupo. Claro que isto é um processo dinâmico, de acompanhamento dos pais, é preciso também que a criança veja isso em casa e, acima de tudo, é preciso um diálogo com a criança e que mostre que, olha, tudo tem consequências, as ações têm consequências, por vezes há meninas completamente diferentes de ti, tudo bem, mas não tens que desvirtualizar quem tu és, não tens que seguir aquilo que se diz seguir a manada, não é? Que tu tens o teu brilho, elas também têm, cada um tem as suas escolhas, é isso que temos que ensinar as crianças. E a outra pessoa não deixa de ser mais ou menos, não é? Melhor ou pior. Temos que começar a tirar este tipo de conceitos e começar a ver que tudo não é sempre preto e branco. Há muitas cores, não é? Há muitas nuances, não é? Na personalidade do outro que nós não conhecemos. Muitas meninas, portanto, são agressivas ou têm um comportamento diferente do nosso porque têm outra educação. Tiveram um ambiente diferente do nosso, mais hostil, portanto, em casa. Então, ao chegarem à escola, o comportamento, por vezes, não é verdadeiramente daquela pessoa, mas é gerada por um trauma, incentivado por um trauma. Não tanto em termos de justificação, mas para compreendermos. Então, uma das coisas é isto, mostrar a outra criança tolerância, mostrar a outra criança que o outro também tem diferente opinião e tem direito de ter as suas escolhas e de ser diferente. Então, que a criança não sinta-se em comparação, acima de tudo é isso. Não se compara ao outro, seja tolerante com a diferença e assuma a sua identidade, goste de si, como é. Estamos numa era moderna, nós os pais acordamos, precisamos ir trabalhar e pouco tempo temos para que nós possamos educar os nossos filhos como nós gostávamos que fosse, de moldarmos estas nossas crianças como era feito antigamente. As nossas mães tinham todo o tempo para poder educar e construir a nossa personalidade, a nossa identidade acima de tudo. Como é que nós podemos, nesta era que nós vivemos, como é que nós podemos conciliar isto? Nós tentarmos agregar valores às nossas raparigas, mesmo estando nesta vida, nesta correria do dia a dia, como é que nós podemos não deixar faltar o essencial para as nossas meninas? O essencial é relativo, tudo depende daquilo que são os padrões e, portanto, a ética da família. Mas, acima de tudo, hoje em dia, é ensinar a mulher, não é? A ser, portanto, independente. A criança a ir mais, principalmente a mulher, a ver-se mais que um objeto de beleza, um objeto de comparação e, acima de tudo, que a incutir na criança aquilo que é uma saúde mental.
no sentido que a criança tem a oportunidade de saber analisar por si, a criança tem um sentido crítico, ensinar a criança a comparar o que é realmente favorável para ela, o que não é favorável para ela, porque é que existe hoje em dia é uma comparação desenfreada, ou seja, as redes sociais incentivam um padrão de mulher, um padrão de comportamento de mulher, um padrão do que é a mulher ideal, e isto por vezes é só fomentar mais uma vez a falta de autoestima, porque isto vende. Não gosta do seu cabelo, ponha o seu cabelo deste modo. Não gosta da sua cara, ponha uma maquiagem. E muitas vezes vemos as mulheres antes e depois. São mulheres que estão ali, naquelas comparações dos painéis, o antes e depois da maquiagem, o antes e depois com uma roupa diferente, com mulheres, por exemplo, assim do meu tamanho. Se puser uma cinta, acentuar a sua silhueta. Sempre é uma competição. Sempre é dizer a mulher, não importa ter voz, não importa defender os seus direitos, não importa ser inteligente, não importa nada. O que importa é o padrão de beleza. O que importa é estarmos numa prateleira à espera que alguém nos venha escolher. O que importa é a beleza externa e não a beleza interior. Ou seja, há padrões também aqui que tudo depende da mãe que cria. Então, isto de dar o mínimo, não sei bem o que é o mínimo, mas para uma mãe que sofre bullying desde pequena, para ser bonita, para competir sempre com as outras, é esse padrão que vai transferir. Outras cortam, mas é preciso ser também uma mulher muito forte, uma educadora consciente. A questão é a consciência. Eu não quero que a minha filha se compare, eu não quero que a minha filha, portanto, se sinta menos. Mas eu quero que ela aprenda o que é solidariedade. Acima de tudo, que ela aprenda este novo conceito que está a surgir, que é a sororidade, que é a irmandade, a união entre as mulheres. Porque só as mulheres unidas é que podem vencer os seus desafios. Que a mulher transmita para a sua criança que esta coisa de sermos ditas como rivais não beneficia a nossa comunidade, não é? Não beneficia a luta pelos nossos direitos, não beneficia a luta pela nossa, portanto, equidade. Então é esta educação, é este comportamento crítico, é esta análise constante que temos que estar a fazer. Que geração é que queremos para o futuro? Que filha é que eu quero ter? Então para mim, esta nova vertente da educação, fazer com que as crianças realmente tenham acesso à informação, mas de um modo crítico, de um modo assertivo e, acima de tudo, que elas saibam começar a pensar por elas próprias, que elas comecem a pensar mais que nunca o que é benéfico para elas ou não e que tudo, ou a maior parte das coisas que a gente vê na televisão, nos TikToks e nestas plataformas digitais é só para nos tirar a autoestima, pôr-nos em constante comparação, porque isso vende produtos, porque isso vende marcas, porque isso vende uma discórdia entre as mulheres. A constante comparação, porque o padrão é sempre inalcançável. Eu quero convidar a Secret telespectadora a assistir este sábado a segunda edição do programa Verso de. Você já sabe que o Verso de está na sua segunda temporada. Sob uma nova apresentação, nós trazemos para si o outro lado de várias personalidades moçambicanas e não só. E neste sábado não será diferente. Você já sabe quem será o nosso especial convidado para o Verso de desta semana. Se ainda não sabe, confira agora.